Nunes Ferreira, também juíza eleitoral, que está aqui conosco, é claro, para falarmos sobre as eleições que acontecem no dia 6 de outubro em todo o país, as eleições municipais. Um momento muito importante, muito marcante para todos os municípios. Doutora, então vamos falar um pouquinho sobre a importância desse momento e algumas também orientações e dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É um trabalho, eu brinco que meu trabalho é muito dentro do gabinete, mas neste momento específico, assim, acho que é muito importante tentar me comunicar melhor com todos os eleitores. Veranópolis, a gente tem 18.500 aproximadamente eleitores. Claro que muitos não moram mais aqui, talvez, enfim, sempre tem um nível ali de abstinência, de abstenção ali no dia da votação. Mas eu queria muito alertar a população assim da grande importância de comparecer às urnas e comparecer às urnas conscientemente. É muito importante que a gente aproveite esse período de campanha eleitoral. A gente ainda tem uma semana, até quinta-feira, a campanha segue normal, a propaganda política, para que a gente conheça os nossos candidatos e para que possamos fazer escolhas, boas escolhas conscientes. Então, tive o trabalho de assistir a alguns debates aqui que já foram feitos entre os dois candidatos aqui de Veranópolis, para que eu pudesse escolher o meu candidato. Então, acho que é muito importante. Ambos os candidatos aqui, falando especificadamente assim, de prefeito aqui, Veranópolis, tem uma vida política já. Então, é importante que a gente conheça esses dois candidatos para ver qual que é aquele que mais se identifica com o nosso interesse, com o que a gente vê de melhor para a nossa cidade. Quando a gente fala de eleições presidenciais, a gente fala de algo muito distante, como se o centro de poder estivesse muito distante. Quando a gente fala das eleições municipais, a gente está falando da nossa cidade, da porta da nossa casa, das praças públicas que nossos filhos, enfim, netos, amigos frequentam. Então, essa decisão é muito importante. Várias vezes eu recebo questionamento assim, mas por que soltou fulano? Por que fez isso? Então, assim, o Poder Judiciário, ele cumpre exatamente o que a lei diz. E quem faz as leis municipais são os candidatos que nós vamos eleger agora. Então, os vereadores fazem parte do nosso legislativo aqui local e o prefeito, com o vice-prefeito, fazem parte do executivo, que é o chefe maior aqui. Então, agora está na hora da gente fazer essas escolhas. Eu digo que a Constituição diz que todo poder emana no povo. Então, somos nós que vamos decidir o futuro agora da nossa cidade. E esse poder do povo, ele é exercido através dos nossos representantes. Então, é um momento assim, de muita importância. Eu espero que cada eleitor faça o seu voto consciente e a Constituição nos protege. O voto ele é secreto, é impossível saber quem votou em quem. Então, para que cada eleitor tenha consciência ali de votar em realmente aquele candidato a vereador, a prefeito e a vice que realmente entenda ser o melhor. E depois de votar, os candidatos eles colocaram ali mais ou menos o plano de governo, quais são as metas, quais são as prioridades. É importante que a gente cobre também o nosso candidato. Olha, votei em você porque você falou que ia fazer isso. Cadê o movimento para isso? Então, a gente está falando de um poder que está aqui do nosso lado. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência para que depois a gente não fique reclamando, não fez isso aqui está ruim, mas espera aí, quem a gente escolheu? Qual foi o meu voto? E realmente atrás, eu acho que domingo, agora dia 6, vai ser um momento que cada um de nós vai ter um grande poder em mãos de escolher os nossos representantes pelos próximos 4 anos. Nós temos muitas questões, né, também e dúvidas para conversar com a doutora Vanessa, que está aqui conosco, mas acho que o que a gente também te questiona, nós estamos vivendo um momento de propaganda, né, seja nas ruas, temos a veiculação obrigatória, o horário gratuito e obrigatório aqui no rádio. Como está sendo em Veranópolis, na 88ª como um todo, que também abrange Vila Flores, Cotiporã e Fagundes Varela, esse momento de propagandas, tudo ok? Teve algum caso, né? Porque a juíza eleitoral, ela precisa acompanhar, né? A doutora pode me explicar melhor, mas ela precisa estar acompanhando todo esse processo para que tudo siga o que é determinado. Assim, em regra, a justiça eleitoral, ela não age de ofício como nenhuma outra justiça.
Então, às vezes, me dá vontade na rua de parar e falar pro motorista que tem alguma propaganda ali errada. Realmente, eu tenho visto muitas propagandas irregulares em veículos. Vou até comentar isso daqui a pouco. Mas, em regra, a gente só atua no que é comunicado. Então, assim, na grande parte, está tudo ocorrendo de uma forma normal, como tem que ser. Tivemos algumas denúncias, algumas representações de irregularidades, e aquelas que foram acatadas já foi cessado, enfim, aquele problema, e algumas não tinha problema algum, então continuou. Qualquer partido ou qualquer candidato pode levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral e nós vamos tomar as providências. O que eu vejo, que eu acho que é importante falar, é que nos veículos realmente são cheios, a Justiça Eleitoral é cheia de pequenas regras e nem tudo está na lei, muitas coisas são resoluções do TSE. O carro ele pode ter um adesivo traseiro cobrindo toda a parte traseira ali do veículo, a parte do vidro traseiro, desde que esse adesivo seja microperfurado. Ser microperfurado é permitir que o motorista consiga visualizar o veículo que está atrás, mesmo com o adesivo ali afixado. E o que eu tenho visto na cidade é que se coloca um adesivo ali comum, esse adesivo que não tem nenhuma microperfuração, então não permite a visibilidade. E isso pode causar até um acidente. E eu falo isso assim, que a gente tem uma BR que corta a nossa cidade. Então, é comum o trânsito de Veranópolis, quem está aqui no centro, aos bairros que estão do outro lado da BR, é muito comum isso. Tem pessoas que moram por aqui e transitam todos os dias ou trabalham do outro lado. Então, não ter a visibilidade do para-brisa traseiro é uma coisa muito grave. Então, nem é só pela propaganda em si, o microperfurado, ele não é em razão da propaganda estar irregular ou não em si, realmente uma questão de segurança. E já que a gente falou de uma regra de veículo, quando se tem até meio metro ali no traseiro, a gente não pode colocar nenhum nos vidros laterais. E o que se vê é um adesivo traseiro, aí um adesivo, aqueles bolinha no vidro lateral, ou então aqueles retangulares no vidro lateral. Então, não é o correto, tecnicamente falando, pela Justiça Eleitoral. Mas o que realmente me preocupa são esses adesivos que tampam a visibilidade, porque aqui a gente tem ciclistas, enfim, tem uma BR ali dentro. Então, acho que se cada motorista puder retirar se tiver problema com a visibilidade, coloca ele na porta, no vidro lateral ali, não tem problema algum. Mas no traseiro tem que ter essa microperfuração para evitar acidentes. Exato, um cuidado, né? Além do questão Isso. do propaganda, permitido, não permitido, mas a questão do cuidado contigo, com o outro Isso. também, né? Interessante essa questão, não sabia, vou até agora começar a analisar e também ter cuidado quando a gente, Isso. né, tá talvez transitando atrás de um veículo que tá com um adesivo irregular, a gente sabe que a visibilidade desse motorista Afetada. tá bem prejudicada. Você falava, juíza, sobre a questão do até quinta-feira, né, a propaganda. Acho que é bacana a gente te questionar assim, como que funciona até agora? Tudo segue normal até quinta-feira? O que muda depois da quinta-feira que vem, no caso? Certo, é que a propaganda, ela para de ser veiculada, a propaganda obrigatória, na quinta-feira. O que não é permitido, assim? A gente não pode ter o que se chama de boca de urna. Então, assim, no dia da eleição, no momento da eleição, é preciso que o eleitor tenha tranquilidade de sair da sua casa e ir até a sua sessão eleitoral sem nenhum tipo de abordagem ali externa. Então, há algum tempo atrás, era comum as pessoas ficarem entregando santinho bem na porta. Por exemplo, a AVAEC, aqui vai ser uma sessão vão ter sessões eleitorais aqui na escola AVAEC. E aí, às vezes, antigamente ficava uma pessoa com um santinho distribuindo ali bem na porta, como se fosse assim, aquele que não tem um candidato, eu vou estar ali dando nome. Isso é totalmente proibido. Então, no dia das eleições, cada eleitor já deve saber o seu candidato, ele pode levar uma colinha ali, enfim, não sei o número total do meu vereador, são 5 dígitos, vou levar ali uma colinha, não tem problema algum. Agora, é proibido qualquer tipo de campanha de distribuição de papéis ou de aglomeração de pessoas do mesmo partido ali tentando fazer algum tipo de manifestação. Isso é totalmente proibido. E também tem algum questionamento chegando, Ali?
Eu ia falar a respeito de mensagens de ouvintes, né? Aqui pela transmissão, a Marilule comenta que é verdade, né? Depois nós temos que cobrar, o povo tem que ir atrás, né? Dos seus candidatos, o que a juíza falou no início da sua fala, e também em relação à biometria. Claro que a gente já conversou também com a Cláudia, né? Do cartório eleitoral, mas para a gente também relembrar aos ouvintes, né? Quem não fez a biometria pode ou não pode votar? É uma dúvida que surgiu aqui. Digo pessoas acima de 60 anos. Tá. Acho que é acima de 70 anos. É só falar assim essa questão da importância de cobrar. Eu me questionei muito nessa época assim de eleição. Enfim, é um trabalho, vamos dizer assim, em várias frentes aqui, porque a gente é uma juíza só para todas as questões da cidade, assim, de todos os municípios aqui da região. E tem questões que me chamam muita atenção, que é a questão da infância, mas o eleitoral esse ano me fez refletir muito, porque é tão importante essa decisão, tão importante, que a gente não deve negligenciar. Então, antes de começar as entrevistas, eu fiz questão de assistir alguns debates, de ouvir os candidatos ali. Então, acho que agora é o momento da gente não olhar o defeito de um candidato ou do outro, mas assim, o que ele tem para oferecer? Vamos um olhar para frente. O que eu espero de Veranópolis nos próximos 4 anos? Quem é o candidato a prefeito e a vice que eu acho que está mais preparado para conduzir a nossa cidade nos próximos 4 anos? Quem são os vereadores que eu entendo que têm essa preparação e têm dado importância para as questões que eu acho relevante? Então, assim, eu me deparei realmente com... Eu colocaria hoje o eleitoral como uma das funções mais importantes da que eu exerço, porque a gente está cuidando de um processo em que cada um de nós vai ali colocar a nossa vontade ali na urna. Então, isso é extremamente importante. A gente vive numa democracia. E o que é essa democracia? É que a maioria vence, mas a minoria vai ser respeitada. Então, assim, a gente está num momento em que cada um vai poder expor a sua vontade sem excluir o outro. Cada um vai fazer ali livremente o que pensa, o que acha correto. Então, assim, a gente está num momento propício ali de respeito a opiniões divergentes, mas que cada um vai poder exercer literalmente a sua vontade ali na urna. Então, é algo muito grandioso. Às vezes me questiono, doutora, mas por que fez isso? Por que a senhora decidiu dessa forma? Eu tenho que cumprir exatamente o que está a lei. E agora é o momento de cada um escolher a lei que quer, vamos dizer assim. Se o meu candidato defende isso, ele pode fazer uma lei. A gente está falando de algo muito próximo de nós. Então, a gente precisa escolher bem nossos candidatos para ver quem que é que a gente quer no comando, porque eu vou cumprir as leis, enfim... tem vários níveis ali, mas regionalmente falando, as municipais, o que for cumprido aqui, o que for elaborado aqui enfim, pelos nossos candidatos que nós vamos eleger. Seguindo então aqui com as perguntas, acho que sobre a biometria a gente só... Deixa eu falar da biometria, esqueci. O que acontece? A gente teve em 2017 um recadastramento ali obrigatório. Quem não fez essa revisão teve o título cancelado em 2018. Quem teve o título cancelado em 2018 já está sabendo, porque não conseguiu votar em 2018, em 2020, em 2022. Então, eu acho que quem teve esse título cancelado já sabe que não pode votar. Tirando quem já fez a biometria, quem já está tudo certo. Quem não vai conseguir votar? Quem ficou 3 turnos, porque a última eleição presidencial foram em 2 turnos. Então, se eu fiquei na última municipal e nos 2 turnos da última presidencial sem votar, meu título está suspenso. Eu não tenho como mais hoje procurar o cartório eleitoral para regularizar essa situação. Então, não vai conseguir votar neste momento porque o título está suspenso. Mas aqueles que não votaram nas 2 presidenciais conseguem votar normalmente. Então, aqueles acima de 70 anos que já votaram vão continuar a votar normalmente, a não ser quem não fez a revisão lá em 2017. Então, o voto é obrigatório, vai ter prejuízo em não votar quem tiver entre 18 e 70 anos, que aí podem ter os direitos políticos suspensos, se não justificar. A gente tem 60... Hoje, vamos falar um pouco da justificativa.
É muito simples justificar. A gente pode baixar o aplicativo do e-título e fazer a justificação, tudo por ali. A gente tem 60 dias após o pleito eleitoral para fazer. Quem está no exterior tem 30 dias após o retorno ao Brasil para fazer essa justificativa. Quem achar mais fácil pode procurar um cartório eleitoral. Pode baixar o documento ali no site do TSE e fazer a justificativa por escrito e levar em alguma sessão. E quem não fizer essa justificativa, por 3 vezes vai ter realmente o título suspenso ali. Então, vai ter problema e não vai conseguir votar. E acho que é isso, assim, da biometria. Quem não fez ali a revisão teve cancelado, mas já deve estar sabendo disso, porque já foram vários pleitos depois. Pergunta respondida, então, ao ouvinte. Outro questionamento por aqui é: meu carro está adesivado. E no caso dessa ouvinte, né, eu voto na escola Regina. Ela pode ir até a porta da escola com o carro para fazer a votação, mesmo ele estando adesivado? Sim, ela pode ir com o carro, ela pode ir com um broche do partido ou do vereador, ela pode ir com a foto, ela pode até estar segurando um santinho. Qualquer manifestação individual do eleitor não tem problema algum. Ele pode ir até a sessão sem problema nenhum. A gente não pode hoje, alguns brindes não podem ser distribuídos, mas se eu amo o meu candidato, eu fiz uma camiseta do meu candidato para mim, eu posso ir com essa camiseta até o dia da votação, não tem problema algum. Manifestações individuais não são proibidas no dia das eleições. Uma dúvida antes, Dani, até para passar: estamos na terra da longevidade, a gente sabe que temos vários eleitores, né, da melhor idade. Eu fui mesária nas últimas 2 eleições e eu vi essa realidade também ali do pessoal chegando na urna. Quando que pode o eleitor que tem, né, 70 mais, enfim, ser acompanhado por alguém para auxiliar a votação? Pode, não pode, em qual momento? Assim, a regra de não se permitir que se vá uma segunda pessoa junto com o eleitor é evitar que esse eleitor tenha que votar em alguém e essa pessoa esteja indo para fiscalizar isso. Isso é o que é vedado. Então, eu tenho meu filho de 10, 12 anos e ele me acompanha ali, não tem problema algum. Eu tenho alguma necessidade especial, eu preciso de alguma ajuda, estou na melhor idade, não consigo enxergar ali direito os números, sem quem eu quero votar, eu posso levar ali um parente, um filho, uma filha, uma pessoa próxima para me auxiliar, não tem problema algum. O que não pode é aquele eleitor totalmente saudável, que não tem nenhum tipo de dificuldade, ir junto com outra pessoa, enfim, mais velha, vamos dizer assim, maior que 18 anos, ali para olhar o voto. O que a Justiça Eleitoral cuida é para que esse voto seja realmente sigiloso. E simplesmente só aqueles que precisam realmente de uma ajuda podem fazer uso, não tem problema algum. Eu quero aproveitar aqui, que eu esqueci de falar na última entrevista ali, que a gente tem aproximadamente 500 pessoas que vão nos auxiliar, voluntários, que não recebem nada por isso, que vão nos auxiliar nas eleições. Além dos mesários, a gente tem os administradores de cada prédio que vão estar ali presentes. Então, assim, são pessoas que nos ajudam a fazer com que essa democracia funcione no dia 6. Então, já quero antecipar aqui, incluir a junta eleitoral e meu sincero, assim, agradecimento por essas pessoas que vão passar o domingo longe de suas famílias, fazendo com que a nossa democracia possa funcionar devidamente. Agora 9h55, seguindo então aqui com as nossas dúvidas, né? Acho que isso do dia da eleição a gente pode repassar a questão dos horários também, doutora. E se tem algum horário preferencial, algo diferente no que diz respeito, por exemplo, a idosos, enfim, ou se o horário é livre para todos, se não tem nenhuma recomendação nesse sentido? Não, o horário é livre, das 5 às 17 horas, qualquer horário, das 8 às 17 horas, né, às 5 horas da tarde, qualquer horário, a votação está liberada. A gente tenta orientar, normalmente no início tem um pouquinho mais de fila e ali talvez no final, ali às vezes tem, às vezes não, isso vai muito de região. Então, eu realmente não sei qual que é o costume aqui. Da região que eu venho, em Arroio Grande, realmente, no início da votação, eram as maiores filas. Aqui também deve ser assim, né? Então, o que a gente fala? Se tiver algum idoso com alguma dificuldade de andar, tudo que se apresente ali, que aí algum mesário, alguém que estiver ali na mesa, pode passá-lo na frente, fazer uma fila preferencial. Mas a gente não tem horários diferentes de votação, não. É das 8 às 17 para qualquer pessoa. Então, temos também essa orientação. Temos mais algum ponto que vamos...
Na verdade, eu teria muitos pontos, o que a gente não tem é tempo, né, pra gente pedir todos os pontos que a gente queria para a doutora. Mas eu acho que a gente conseguiu repassar as principais orientações. Se possível, vamos agendar novos bate-papos antes do dia da eleição com a juíza aqui da comarca. Tá certo, muito obrigada a todos. Só lembrar a ordem de votação, que é primeiro o vereador, depois o prefeito, e que vereador é possível votar na legenda, que é digitar só os 2 primeiros números. Quem quer votar no partido pode digitar só os 2 primeiros números. E quem quer votar no candidato a vereador tem que digitar os 5 números. Os 2 primeiros são referentes ao partido do vereador e os 3 últimos são os que identificam o vereador. Então, é possível escolher entre votar só no partido ou votar no vereador específico. Então, essa será a primeira votação. A segunda votação será do prefeito, que automaticamente está elegendo também o vice-prefeito. A gente não tem candidaturas avulsas no Brasil entre prefeito e vice-prefeito. Então, o primeiro voto é de vereador, são os 5 dígitos ou os 2, confirma, e depois o segundo de prefeito. A gente relembra também a questão do documento, Dani, que isso é uma dúvida também na hora da urna, né? Documento com foto, título, o que é obrigatório? Não precisa estar em mãos o título. É necessário que tenha um documento com foto. Então, hoje pode ser uma carteira de habilitação, uma carteira de trabalho desse modelo novo que tem a foto, um passaporte. Qualquer documento de identificação com foto é um documento hábil para que se realize a votação. E o que não levar? O celular. O celular é proibido que se entre na cabine junto com o celular. E hoje a gente anda com a vida, todo mundo aqui, né, com o seu celular do lado. E essa proibição do celular é para evitar que se tire foto, para que se tenha qualquer tipo de coação. Então, é pensado muito mais no eleitor, para que ele possa exercer seu direito livremente. Quem levar o celular vai ter um localzinho para deixar no momento da votação, para que ele não acompanhe a pessoa até a urna. Acho que conseguimos. Agradecemos novamente a juíza de direito da comarca de Veranópolis, a doutora Vanessa Nogueira Antunes Ferreira. Diversas dúvidas, né? Temos mais dúvidas chegando, nós vamos ao longo da semana providenciar novos bate-papos, né? Vamos também tirar essas dúvidas com a juíza para sanar, né, as dúvidas de todos os ouvintes. Agora, 9h59, na sequência, nós vamos ter as notícias da hora, depois a gente segue com a programação do Temática nesta sexta-feira.